Olá, pessoas queridas, nós estamos reunidos para os chamamentos. Hoje, a 13ª fagulha para aprender mais e melhor. Meu nome é Márcia Amêndola, você já conhece aqui o canal, nós estamos gravando vídeos. Essa obra do Roberto Tranjan, em que nós fazemos reflexões com a intenção de nos conhecermos melhor, de pensarmos o que é o propósito, como encontrar definir qual o propósito da minha vida. Então, é um convite, é uma proposta aqui de fazermos um estudo com reflexões, com indagações, estimular a nossa curiosidade, nosso interesse e desconstruindo aquilo que já não faz mais sentido na nossa vida. E desconstruindo crenças que nos limitam, nos impedem de ver a vida de uma forma mais enriquecedora, mais ampla. E é disso que se trata a fagulha de hoje. Nessa fagulha, ele já começa nos colocando numa condição de aprendizes. Nós não estamos aqui de uma forma que somos dotados de todo conhecimento. Nós não estamos acabados, ou seja, perfeitos, feitos de uma forma completa. Nós estamos nessa construção. Somos seres perfectíveis. Então, nesse caminho de busca, que ele também já colocou numa fagulha anterior, se nós nos colocamos como seres de busca, nós buscamos o conhecimento. Lembra que eu falei? Autoconhecimento, conhecimento e contexto. Então, não pode deixar de falar sobre esse aspecto. Não dá para a gente fazer o processo de conhece-te a ti mesmo, como falamos na fagulha anterior, sem o interesse, a exploração do mundo à nossa volta. Quando nós nascemos, as crianças exploram o mundo, elas precisam conhecer esse mundo, conhecer as pessoas que estão ali convivendo e cuidando dela. Então, o conhecimento faz parte. Nessa provocação aqui, que ele nos faz, eu falo da provocação do pensamento como, olha, vem cá pensar, um convite à reflexão. Se nós somos aprendizes, como a palavra diz, nós estamos aqui para aprender. Aprender o quê? Aprender tudo que nos chega. Nós estamos aqui fazendo uma reflexão. O que é que chega até você e que te provoca, que te instiga? O que em você te atrai, te interessa? Nós temos muitas queixas envolvendo as crianças nas escolas com dificuldade de aprendizagem. E ele faz a diferença entre aprendizagem e aprendizado. Mas vamos colocar essa questão. A criança com dificuldade de aprendizagem. Ou seja, ela está na escola e não aprende o conteúdo que é transmitido. Qual é a dificuldade dessa criança? Pode ter problemas? Pode, cognitivos, ela pode ter problemas auditivos, ela pode ter problemas de visão. Então, tem que fazer uma investigação. Até aí, explorar o aspecto
físico, né, ou fisiológico, quais são as condições dessa criança para que ela possa receber e processar a mensagem. Tudo bem, então tem que fazer isso mesmo. Só que existe a parte do interesse. Então não é só se ela tem algum problema de percepção, né, captar pelos sentidos, ouvir, ver, e processar e ter a compreensão cognitiva, mas existe o emocional, psicológico, que a gente não pode deixar de considerar. A criança precisa estar envolvida e ter interesse naquilo que está sendo apresentado. É muito simples se a gente pensar, nós adultos, sendo colocado uma tarefa para a gente fazer. Se a gente tem interesse, a gente faz. Se a gente não tem, já ouviram a palavra procrastinação? Ah, eu procrastino, eu sou uma procrastinadora. Também tem que olhar para lá, para dentro, voltar para dentro, que a gente também já abordou aqui. O que está ali na raiz desse comportamento? Comportamento é um sinal, é uma comunicação. Eu não tenho que consertar o comportamento, eu tenho que compreender o que está causando. Então vamos lá, olha, será que eu tenho interesse nisso aqui que eu tenho que fazer? Ah, não, dá uma preguiça, como a gente também já abordou aqui. Sai, perde o ânimo. Eu gosto de assistir filme. No sábado eu tiro finalzinho do dia para assistir um filme. E tem uma lista. Eu acompanho, inclusive, algumas pessoas que indicam filmes, comentam. Aí eu tenho uma lista de filmes. Aí eu vou lá, aí eu começo a assistir. Tô lá assistindo. Ah, não gostei. O que eu faço? Eu paro, eu interrompo e vou pesquisar um outro filme. Eu não fico 2 horas do meu tempo, 1h30, 2 horas do meu tempo assistindo um filme que não me despertou interesse. É exatamente isso. A criança, se ela está assistindo aquela aula, o adolescente, 45 minutos de aula, nossa, é uma tortura. Então, o aprendizado tem a ver com apresentar aquilo que precisa ser entendido, né? Aquilo que precisa ser assimilado, de uma forma que faça sentido para cada um de nós, daí desperte o nosso interesse. Por isso que a gente tem falado muito nas escolas de trazer debates da atualidade, porque faz sentido, a pessoa vai ver no dia a dia dela aquilo que ela está estudando. Então, vamos compreender e tentar descomplicar. Ele traz aqui uma discussão, né, que como que nós assimilamos os conteúdos que estão sendo apresentados. Pensa o seguinte, nós não somos um saco vazio, tábua rasa, nós já temos aqui uma bagagem. Por isso que o interesse é importante, despertar o nosso interesse. Porque se eu não tenho interesse, não vai captar minha atenção, eu não vou conseguir me concentrar. E, além disso, aquilo que está sendo ensinado, que está sendo dito, vai entrar em contato com aquilo que eu já tenho de conhecimento, que eu já tenho de informação, que eu já tenho de preferências, de crenças. Veja que eu não estou falando sinônimo aqui, eu estou falando de vários aspectos que nós temos que vão interferir, né, nessa assimilação do conhecimento, no processamento da informação,
porque não chega essa informação, mas eu tenho outra comigo. Eu tenho crenças comigo. Eu tenho uma forma de ver a vida, então pontos de vista. Eu tenho, ou então uma ignorância, eu não sei nada. Tudo isso vai interferir na forma como eu vou receber aquele conhecimento. Isso é tão importante porque quando eu vou ensinar algo para uma criança, eu tenho que considerar a idade dela. Se ela tem capacidade, se ela tem uma prontidão para receber aquilo. Porque eu não posso ficar falando de raiz quadrada com uma criança pequena que ainda não aprendeu o 1 mais 1, a sominha simples. Se ela sabe 1 mais 1, se ela sabe, né, as adições, as subtrações, mas ainda não sabe multiplicar, ainda não sabe dividir, também não posso chegar lá numa operação mais complexa. Então, eu só chego numa ideia mais complexa se eu fizer o passo a passo. Por isso que é primeira série, segunda série, terceira, agora já é ano, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, enfim. A escolaridade tem os seus degraus. Precisa trazer o que aprendeu no ano anterior para aquele. Para quê? Para poder compreender aquela outra informação que é mais complexa. Caso contrário, eu não vou conseguir. Daí a gente tem que pensar isso em tudo. Eu estou me comunicando, se eu chego aqui com palavras muito rebuscadas, pode ser que eu não seja compreendida. Então, as minhas palavras precisam ser compreendidas, bem compreendidas, para que o conteúdo não seja distorcido. Então, o que acontece quando eu falo, apresento um conteúdo? Ele vai passar por um filtro, ele vai passar por um sistema que vai receber aquela informação, para processar, e daquilo que vai ser processado, alguma coisa vai ser eliminada e outras coisas vão ser retidas. Eu posso eliminar a informação que não me agrada, por exemplo. Então, nós estamos aqui conversando. Eu falo, por exemplo, uma ideia como reencarnação. Mas Márcia, eu não acredito em reencarnação, não vem com esse papo, não. Mas aí eu acredito. Então, quem acredita, se eu for conversar a respeito desse tema com uma pessoa que acredita, vai ser uma conversa. Se eu conversar com uma pessoa que não acredita, vai ser outra, totalmente diferente. Porque uma vai estar receptiva e a outra pode não estar. Esse filtro pode ser maior, uma barreira, falar, esse assunto aqui eu não topo, não recebo, eu não converso. E eu posso falar disso como eu posso falar, por exemplo, física quântica. Eu conversando com meu marido, ele fala isso. Falei assim, eu ainda não estou aí com condições de conversar e de compreender sobre esse tema da física quântica. Então, ainda não é hora. É uma escolha. A gente pode ir aprofundar, pode se interessar, mas se eu não tenho interesse, falar, não tenho interesse em estudar esse tema. E se você vier conversar comigo sobre esse tema e eu ignoro, eu não sei, eu posso te ouvir, mas como eu não tenho interesse, eu não vou prestar atenção, eu não vou considerar muito. Então, não é desconsiderar a pessoa, é não ter interesse no tema. De modo que a gente precisa fazer o quê? Perceber que nessa transmissão de informação, de conhecimento, sempre vai passar
por esse filtro, por um crivo, vai passar por nosso ponto de vista, a nossa crença, e isso interfere naquele conteúdo. Tem um mito do Procusto. Procusto era uma pessoa que tinha... O conto é da mitologia, né? Ele tem várias versões. Então, eu vou aqui contar uma rapidamente. Ele tinha uma pensão, e ele recebia as pessoas ali, né, os viajantes, só que ele tinha uma cama de determinado tamanho. Tá? As pessoas tinham que caber naquela cama. A cama media 1,60 m. Se a pessoa era menor, ele esticava para caber em 1,60 m. Existe uma versão desse mito que diz que ele considerava que todas as pessoas tinham que ter o mesmo tamanho. Então, ele colocava nessa cama, esticava aqueles que eram menores de 1,60 m e aqueles que eram maiores, ele cortava, de modo que todas as pessoas passavam a ter o mesmo tamanho. A versão de que esses viajantes dormiam na cama é porque eles precisavam medir exatamente o tamanho da cama. Essa tal cama de Procusto. Então, aquilo que me interessa, eu retenho. Aquilo que não me interessa, porque eu não gosto, eu não acredito, eu não me interesso, vários motivos. Porque eu penso diferente, eu tenho uma opinião diferente da sua, eu acho o amarelo mais bonito do que o cor-de-rosa, e então eu só fico com aquelas pessoas que gostam da mesma cor que eu só convivo com as pessoas que gostam do amarelo. E as pessoas cor-de-rosa eu não convivo. Isso é um critério que se adota para selecionar os conteúdos que vêm e que não vêm. O que acontece com isso? Se eu escolho, se eu filtro, se eu barro alguns elementos, eu não tenho a oportunidade de refletir e de me abrir para novas experiências e novos conhecimentos. Eu fico com mais no mesmo. Porque se eu gosto do amarelo, eu só aceito as pessoas que pensam, né, amarelo, ou seja, pensam como eu, é mais do mesmo, é tudo igual. Se eu não me abro para conhecer aquilo que é diferente, se eu não me abro para outras experiências, se eu não me abro no sentido de permitir a porosidade do filtro, eu preciso abrir mais os poros para que venham informações diferentes, inclusive da forma como eu penso, que possam inclusive entrar em choque. Ou seja, a minha verdade, que na verdade é meu ponto de vista, a minha lente, ele fala que os óculos, a gente tem lentes. Quando eu coloco meu óculos, eu vejo uma coisa. Quando eu tiro, eu vejo outra. Quando eu coloco um óculos escuros, eu vejo tudo num tom mais amarelado, mais escuro. Se eu não tenho esse óculos, então são lentes que vão alterando a forma de ver. Eu preciso, se eu quero aprender, se eu quero conhecer, eu preciso abrir mais esses poros dos filtros e deixar vir conteúdos diferentes que entrem em choque com a forma como eu vejo o mundo, através das minhas lentes. Então, reconhecer que a forma como a gente vê o mundo não diz respeito à verdade, mas diz respeito ao ponto de vista. A verdade, o que é então? A verdade é. Acreditando nela ou não, querendo ela ou não, a verdade, quando é verdade, ela é. E ela é para todos. Significa, por exemplo, que a lei da gravidade é uma lei natural.
Lei da gravidade. Funciona no nosso planeta. Se a lei da gravidade existe em outros planetas, não é a discussão desse momento. Mas é uma abertura para conhecer outras coisas. Veja que a abertura é isso. Será que existe gravidade como existe aqui na Terra, nos outros planetas? Pergunta curiosa que nos leva a sair do nosso lugar de um lugar de saber. A gente desconstrói isso, abre então a possibilidade para investigar, para pesquisar, para observar, para explorar e aí conhecer. Esse é o processo de conhecimento. A gente vai se abrindo para novas experiências. E para isso a gente precisa aprender a perguntar. É o lugar da curiosidade. A curiosidade que a criança tem quando ela investiga o mundo, ela explora o mundo. Precisamos resgatar isso se a gente quer ser um aprendiz. E ele coloca aqui há uma distinção entre aprendizado, que ele diz que é um conhecimento que ocupa aquele lugar de não saber. E aprendizagem é quando a vida ganha um sentido, promovendo o despertar e a transcendência. Então, ele fala da aprendizagem no âmbito, né, da espiritualidade. É diferente aqui quando ele coloca as expressões aprendizado, aprendizagem, porque elas vão se referir, né, a esferas diferentes. Uma, sair da ignorância, e outra, de um despertar de consciência, de uma percepção a mais das coisas, de um nível que transcende o que está posto. E ele fala dessa evolução humana, que deve considerar essas duas esferas, né? De tanto aqui do conhecimento, em que a gente está no mundo material, e dessa esfera da espiritualidade, de considerar algo que transcende. Inclusive, se a gente pensar bem, a vida é muito mais do que isso que a gente vê com os nossos olhinhos, né? A gente vê aquilo que é material. Nem o ar a gente vê, nem o som propagando a gente vê. E a gente sabe que isso existe. Então, o que mais existe? É isso que é transcender. É a gente indagar sobre essas coisas que a gente não está conseguindo ver, palpar, calcular. Esse transcender é começar a olhar para o universo, para as conexões que nós temos. Nós vamos para a nossa dica, né? Nosso trabalhinho no caderno de anotações. Nós vamos escrever uma lista. Ele propõe que nós façamos uma lista que um verdadeiro aprendiz deve fazer, colocando ali, ele fala, né? O discípulo à procura de orientação vai ao encontro do mestre. Essa historinha que ele conta aqui, ela já é bastante conhecida nas redes, assim, sociais, a gente encontra lá facilmente. Mas ele conta aqui, eu vou trazer para a nossa reflexão. Então, o aprendiz, o discípulo, né? O discípulo significa aluno, né? Ele pede para o seu mestre o conhecimento. E quando eles estão ali para conversar, tomar um chá, o mestre vai servir o chá para ele, e esse discípulo, ele está falando
falando, e o mestre calado, só ouvindo e colocando o chá na xícara. E ele vai entornando ali o chá até eu tô aqui com uma canequinha com chá, vai colocando, vai enchendo até que extravasa. Só que o mestre não para de colocar o chá. Ele vai colocando e continua entornando. A xícara já está cheia e está transbordando. E ele fala, a xícara está cheia, o senhor não vê que não cabe mais? E o mestre, com toda a calma, continua derramando ali o chá na xícara, respondendo, você também está repleto de razões. Como poderei lhe oferecer algo novo, algo diferente daquilo que você pensa, se você não consegue esvaziar a xícara, né? Se você não esvazia a sua mente, se você não abre espaço para que o conhecimento entre, por quê? Porque você já está pleno de razão, cheio dos seus conhecimentos, você acredita que aquilo que você sabe é a verdade, então você está surdo e cego para tudo o resto. Você está com a xícara cheia e não comporta mais nada. Não vai entrar, você vai ficar com aquilo ali. Ah, mas eu quero aprender, mas você não está abrindo a possibilidade, inclusive, de repensar, contestar as suas próprias crenças. Essa abertura permite renovação, permite que a gente saia do lugar comum e avance para lugares misteriosos, lugares que a gente transcende a tudo isso que está posto e evolui, como ele coloca. Eu agradeço muito a sua presença. Se puder, né, curta, compartilhe, comente. Vou ficar muito feliz com a sua participação. E escreva no seu caderno. O que é que você acredita, aquilo que você se fechou para o aprendizado, você disse, isso aqui eu não acredito, isso aqui não é verdade, você está se fechando para o aprendizado, você está colocando a xícara muito cheia. Que coisas você acredita que pode dar uma revisada, que você pode começar a abrir espaços para receber? Nós estamos aqui com um livro que é para ir fazendo, né, essas cavucadas, aberturas. Como eu disse, a gente tem que colocar, né, não é tudo em suspensão, crítica, nada disso. É sem julgamento e uma abertura para o conhecimento. Até a próxima fagulha.